Olá, Pichicos, sejam bem-vindos ao nosso primeiríssimo episódio completo do JubaCast, né, Jéssica? Isso mesmo, Paula. E simplesmente para começar já com chave de ouro, a gente não podia escolher outra pessoa, não é mesmo? Não é o Juba, gente, é simplesmente quem tá vindo aqui no nosso JubaCast. É a ilustre Tia Mel, não é verdade? Separamos algumas perguntas escolhidas por vocês pra gente fazer pra ela. Então, sem mais delongas, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Paula e eu sou a Jéssica e nós somos as apresentadoras do JubaCast. Então, como nossa primeira convidada, tipo, num JubaCast real, assim, completo mesmo, não podia ser uma pessoa diferente, né? Ela que grava, ela edita, ela dança, ela faz tudo. Então pode vir pra cá, Tia Mel. É um prazer gigante estar aqui, gente. Nem parece que foi uma ideia minha, né? É um prazer estar aqui com você. Então acho que a gente já pode ir direto pra primeira pergunta, né? A primeira pergunta diz o seguinte: você tem uma irmã gêmea? Porque tinha uma Melissa igual a Tia Mel. Então, conta aí pra gente. Quantas Melissas existem? Se tem irmã gêmea, não tem? Então, desabafa com a gente, Mel. Irmã gêmea, assim, de verdade, eu não tenho, mas nós temos algumas Melissas que nós utilizamos nas rotinas, então vou apresentá-la pra vocês. Nós temos a Melissa, que participa de todas as rotinas, é casada com o Linou, tem a Flora como filha e por aí vai. Inclusive, é um prazer gigantesco estar aqui pra poder conhecer as duas. Conhecer não, né, que a gente já se conhece. Eu, a Paula e a Jéssica, a gente já se conhece já faz um tempo, inclusive fomos no show junto do Stray Kids, né, e estávamos ansiosíssimos pra essa collab. Então é isso, gente, é um prazer estar aqui. Temos também mais uma, que no caso tem eu, que eu sou a Tia Mel, a Melissa, que faz parte das rotinas, né? E nós temos mais uma, que é uma das favoritíssimas de todo mundo. Te amou? A Mel chegou. Ela mesma, essa é a Mel, que tá sempre fazendo uns corres, ela é tipo o meu lado mais descontraído, que fala gíria e tal. Então, a pessoa que tá sempre fazendo os corres, além de mim, que tô sempre trabalhando em tudo quanto é canto, porque fui eu, mais ou menos eu que criei tudo isso daqui, né? Nós temos a Mel, que tá sempre por aí. E por acaso, o pessoal gosta mais dela do que de mim, hein? Sabe qual é que é, né? Chamou no zap, a Mel tá aqui. Mel, você vai querer fazer parte da entrevista? Seria um prazer poder também entrevistar você junto com a Tia Mel e a Melissa. Infelizmente não vou poder ficar, gente. Tem umas entregas pra fazer, então é isso. Qualquer coisa, chama a Mel no zap. Só pra recapitular e ver se todo mundo entendeu. Então nós temos a Mel das rotinas, tem você, tá por trás de tudo. Por assim dizer, Jéssica, sou eu que penso nos títulos das rotinas, faço as capas também, sou eu que faço os roteiros, tudo vem parte da minha cabecinha aqui, e sou eu que faço tudo. Então, a ideia do canal também partiu de mim, então é isso. Não temos uma irmã gêmea. As Mels, que são extremamente semelhantes a mim, que vocês veem por aí, sou eu mesma. Às vezes mudando de nome pra Mel, Tia Mel, então essa aí sou eu. Ai, que demais. Vamos para a próxima pergunta? Tem umas duas perguntas que são bem semelhantes. Uma delas diz assim: como você conheceu o JubaCast? E também, como você veio parar aqui? Isso eu acho que eu e a Paula, a gente consegue responder para vocês. Como vocês viram, né? A Melissa, ela é a Tia Mel, no caso, ela é a pessoa que tá por trás de tudo. Então, o JubaCast foi ideia dela mesma, né? Então, foi assim que ela acabou conhecendo o JubaCast. Foi a ideia, né, de criar um podcast, foi isso? Sim. A história é até engraçada. A gente tava simplesmente... A gente, no caso, eu sentada junto com a minha mãe, a minha irmã, a Dinha, como vocês conhecem, né? A gente tava sentada conversando e eu questionei. A gente tem um Juba News, né? Onde a gente fala sobre as novidades que vai ter no Avatar World, que mostra também que o jornal pode ser engraçado, o jornal é bem informativo. Então foi a partir dessa ideia que a gente também pensou no podcast, né? Hoje em dia o podcast está muito presente na vida de muitos adultos. E a gente está lidando com crianças, né? Então, é uma forma de preparar as crianças para frente. Então, o JubaCast partiu disso. A gente começar a treinar eles para ver o jornal através do Juba News e aprender o que é podcast, o que é sentar, trocar de informações e por aí vai. Então, por isso estamos aqui com o JubaCast. Foi daí que ele partiu. Então, vindo também pro como foi que você veio parar aí,
A gente chamou ela porque a gente achou que nada melhor do que começar essa série de podcasts. Inclusive, temos mais 2 pessoas já confirmadas. Estamos atrás de uma terceira e com algumas pessoas, né, que estamos pensando em trazer pra cá. Então, a gente simplesmente decidiu que a primeira pessoa não podia ser ninguém mais, ninguém menos do que a própria dona do canal, né? A pessoa por trás também da Ujuba. E tem uma pergunta também referente a isso. Então, a gente tem uma perguntinha que é: o que você acha da Ujuba, Tia Mel? Gente, a Ujuba, nada mais, nada menos, é nada além do que uma inspiração de uma gata que a gente tem lá em casa, a gata Dadinha, né? A gata é Jujuba. Quando a gente criou o canal, ela ia fazer 1 ano ainda. Então, como eu dublava ela em casa, eu simplesmente fiz ela sem saber falar o primeiro J. E acabou que o Juba pegou super bem, porque, na verdade, a gente ia consertar a fala dela depois de um tempo pra Jujuba. Então seria Jujuba a gata, não o Juba a gata, mas o Juba pegou super. Então acabou que todo mundo conhece agora ela pela Ujuba. O que a gente acha dela? Eu acho que seria uma ótima pergunta pra fazer pros piticos, né? Pra eles poderem responder o que eles acham da Ujuba, da fome dela, né? Que a Ujuba é muito esfomeada, porque a gata Jujuba, ela é muito esfomeada. Se você der comida pra ela vai comer o dia inteiro praticamente. Ela é muito sonolenta, muito, muito, muito brincalhona. A Flora e a Ujuba, elas têm literalmente as características e as personalidades das gatas que a gente tem em casa. Inclusive o Ronaldo também. Pra quem não sabe, o Ronaldo, ele é a inspiração do Ronaldo foi do cachorro que a gente tem aqui em casa, que no caso é o Rock. E ele é literalmente apaixonado pela gata Jujuba. Por isso que o Ronaldo, ele é apaixonado pela Ujuba. Então você podia deixar nos comentários, né, Pico? O que vocês acham da Ujuba, a gata? O que vocês acham dessa nossa personagem? A personagem principal, né, que o canal é todo voltado pra ela. O que vocês acham dela? Deixa nos comentários, eu quero saber também. Acho interessante esse negócio da gente perguntar pros piticos, né, o que eles acham da Ujuba em si. Porque, por exemplo, eu e a Paula, a gente tem um contato com a Ujuba, não um contato tão grande, mas a gente tem. Então a gente sabe que ela é bem parecida com o pai dela, né, o Félix, porque ela é literalmente um sol. Nossa, você não tinha palavra melhor assim pra poder descrever ela, Jéssica. Literalmente um sol. Onde ela tá, ela ilumina tudo. Quando ela tá feliz, ela preenche o ambiente, né? A Ujuba, ela é assim, não tem como ela passar despercebida. Então a gente queria saber, Melissa, conta pra gente como é que é ser tia da Ujuba. Ser tia da Ujuba é um prazer gigantesco, assim, é um privilégio imenso, né? Porque a Ujuba, ela é maravilhosa em todos os aspectos. Toda vez que a Flora tá meio pra baixo, a Ujuba vai lá, ela levanta. E a gente deseja assim tudo de bom e de melhor, tanto pra ela quanto pro Félix, quanto pra Tadinha também, porque eles são maravilhosos. Incrível, vamos pra próxima? A gente sabe muito bem que o pessoal quer saber sobre o canal e tudo mais, mas tem uma aqui que eu achei muito engraçada e eles queriam saber: e aí, tia, você já caiu de moto? Essa foi boa, gente. Eu morro de medo de subir em cima de uma moto. Morro de medo de verdade, assim. Teria que ser uma pessoa, assim, que eu confiaria Porque, tipo, você sobe na moto, você confia na pessoa, assim, né? Eu teria que ser alguém que eu confiaria de olhos fechados, assim, pra eu conseguir subir na moto, porque eu morro de medo. Então, nunca subi em cima de uma moto, então, consequentemente, nunca caí. Eu acho que eu caí umas 2 vezes só de bicicleta, também nunca mais andei também. Não sei andar de bicicleta, caso alguém queira saber. Então você não sabe andar de bike, que interessante. Engraçado essa, muito interessante. Então tá bom, então vamos pra mais uma. Querem saber se você já assistiu Attack on Titan? Acho que é isso. Não assisti, o último anime que eu assisti foi Demon Slayer. Porque vai lançar o filme, tá em empenha de querer assistir. Foi por isso que eu assisti, mas de anime mesmo foi só esse Attack on Titan que não assisti. Acho que quem assistiu foi a Dinha, acho, se eu não me engano. Quem assiste as rotinas tá por dentro dessa e querem saber por que a tia Mel não mora na Rose Maker. Aí, vocês duas aí explicam pra gente por que a tia Mel não mora na Rose. Explica aí. Eu moro na Rose, porque quem mora na Rose é a Melissa, Culinou, né? Gente, eu sei que eu moro na Rose. Eu, minha filha, o meu marido, meu futuro filho também, nossos gatinhos. Quem mora na Rose Maker é a gente. A Rose é uma das minhas casas favoritas, com extensão. Eu acho que, tipo, a casa com extensão que ganhou meu coração com toda certeza é a Rose Maker. Eu sou muito apaixonada por ela, então por isso a gente deixou a Melissa morando lá. A tia Mel mesmo, eu moro lá no apartamento. Então, tipo, eu moro no 3º andar ainda, cobertura, né? Como é que fala?
Tá de cobertura, bonita. Tô de cobertura, mas não tenho varanda, né? Mas assim, eu prefiro. Eu gosto, amo, sou apaixonada pela Rosemary, tanto que quando alguém pergunta, ai tia, vou morar. Eu tô com duas opções de casa, vou morar na Natal Chica ou na Rose. Eu falo sempre Rose, porque eu sou simplesmente apaixonada nela. Mas quem mora lá é a nossa digníssima Melissa, junto com o marido dela e os filhos, né? Também não posso dizer muita coisa, também porque sou apaixonada também pela minha casa. Essas duas. A gente sabe que você que tá aí em casa, tipo, tá ansiosíssimo pra saber qual foi a inspiração pra Melissa poder criar o Juba Gata, qual canal ela se inspira, como é que faz pra ter um canal do Avatar World, mas aguenta um pouquinho que a gente ainda tem mais algumas coisinhas pra ficar sabendo. A pergunta de agora, eu acho que vai mais pra Mel do que pra tia Mel, então vamos lá. São duas perguntas que são muito semelhantes, então tipo assim, Mel, como você conheceu o Linou, como você conheceu o Félix? Então explica aí pra gente, tia e Melissa, aí as duas explicam, fica mais fácil. Bom, eu, tia Mel, pelo menos, não conheço eles pessoalmente, né, mas teve um momento aí lá por volta de 2023, um pouquinho depois de terem lançado a S-Class, tava todo mundo querendo dançar, tipo assim, sabe quando lançou o Elite Magnetic? Todo mundo queria dançar Magnetic, então, era mais ou menos isso lá em 2023, que aí era Bounce e Latex e Chicks, né, não sei como é que pronuncia, e também o S-Class do Stray Kids. Aí, isso a gente ouviu, eu e a gente chegou a ouvir em mais ou menos meados, assim, de julho, e aí quando foi lá pra entre julho e setembro, quando foi entre outubro, mais ou menos, foi quando a gente começou a pesquisar mais, começou a ver os vídeos do Ryujin, assim, na minha For You, lá do Instagram, e aí acabou que eu comecei a pesquisar mais sobre, né, e aí quem me trouxe pro fandom do Stray Kids mesmo, o fandom Stay, né, foi o Ryujin, quem fez com que eu permanecesse foi o Linou. Então, conforme eu fui conhecendo os membros, eu acabei ficando por causa do Linou, então foi assim, né, a gente conheceu o Félix e o Linou. No caso, foi o Félix e o Ryujin, que foi que chamou mais atenção, tanto minha quanto da Dinha, né? E aí, consequentemente, a Dinha ficou mesmo pelo Félix e eu acabei ficando pelo Linou. Então, a minha parte foi essa. Agora, a parte da Melissa, o meu babado é mais embaixo, né? Gente, simples. Assim, eu conheci o Linou, eu tava com um gato, né? Meu gato fugiu de casa, o Neville. E eu tava desesperadíssima, assim, sabe? Tipo, uns 12, 13 anos de idade, mais ou menos. E eu desesperadíssima, porque meu gato tinha fugido. Então, eu esbarrei, por acaso, com o Lino no meio da rua, assim. Se você quiser ver, mais ou menos, como foi, a gente tem um vídeo no canal. Vou pedir pra deixar linkado aqui em cima, tá? Que foi nosso vídeo de Natal. Então mostra mais ou menos como a gente se conheceu quando nós éramos mais novos e também mostra que a gente descobrindo a gravidez, né, e tal, enfim. Então foi mais ou menos isso. Eu tava procurando o Neville, a gente acabou se esbarrando, ele tava comendo um sushi e aí ele acabou me ajudando a achar meu gato. Aí eu fiquei muito grata, tá? Peguei o gato e fui embora. E aí acabou que, conforme o tempo foi passando, a gente foi se esbarrando e tal, foi conversando. E aí a gente se conheceu de fato e tal. E aí tem toda uma história por trás, os perfis, enfim. O Felix, né, ele faz parte do grupo Stray Kids e também ele tem toda uma história também com a Dinha, né, enfim. Então foi assim que a gente acabou se conhecendo e por aí vai. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, quem sabe a gente não traz um videozinho de história como a gente se conheceu e afins pra vocês. A gente podia fazer uma meta de like pra poder ter esse vídeo, né? Tipo, sei lá, 20 likes nesse vídeo, você traz essa história, tanto sua quanto da Dinha. Paula, você não acha que 20 é pouco? Porque que história babado desses dois, né? Desses dois casais. E tô ansiosíssima. Então, Petix, deixa aí no comentário o que vocês acham. E quem sabe se a gente não bate 20 likes, ela não traz pra gente, né? Porque... Tia Mel, você pode pensar sobre, né? Escrever bonitinho como foi. E depois contar pra gente através da felicidadinha, né? Se os piticos quiserem, eu faço, gente. Estou ansiosíssima. Então deixa aí nos comentários e a gente vai ver. Vamos pra próxima? Então, vamos pra próxima com certeza. Nós temos duas super perguntas aqui. Eu vou fazer as duas, aí você escolhe a ordem que você vai responder, tá bom? Querem saber como você ficou famosa? E se você já teve paparazzi durante a sua fama? Pediram também você mandar um beijo, um salve pro Lulu, que é muito fã. Beijão pro Lulu, um salve pra você. Gente, vamos lá. Eu ando por aí fazendo a voz da Ujuba, tipo, o tempo todo. Eu vou no mercado, eu faço a voz da Ujuba. Eu tô na farmácia, eu faço a voz da Ujuba. Tô no meio da rua, eu faço a voz da Ujuba. Porque eu tô sempre andando tanto com a minha mãe quanto com a Dinha, né? E pra quem não sabe, a Dinha é a mãe tanto da Jujuba Gata quanto da Ujuba.
entendeu? Foi quem a gente se inspirou, né? Então, é isso. Eu tô sempre fazendo, só que ainda nenhuma criança me reconheceu no meio da rua. Eu faço muito no mercado, mas o Juba, a Dia já chegou até a tacar coisa em mim, porque ficou brava comigo, gente. Se vocês quiserem, depois eu conto também esse episódio, que foi demais. Mas enfim, né? O que acontece, né? Eu estou sempre andando por aí, tô sempre fazendo a voz dela e nunca aconteceu de me reconhecerem. Seria, tipo, o máximo. Mas os pais, assim, os adultos, eles sempre ficam me olhando com uma cara, tipo... Quem é você? O que você tá fazendo? Garota cresce? Algo parecido com isso. É muito engraçado. Então, tipo assim, eu acabo fazendo e acabo depois dando risada, tanto com a minha mãe quanto com a Dinha e tal, porque eles realmente não sabem, assim, como reagir à voz da Ujuba, né? Acho também que todo mundo quer saber como é que você faz pra fazer a voz da Ujuba. Eu acho que essa é uma boa pergunta também. Gente, boa pergunta. Eu só faço, literalmente. Como ela era a... Vou contar a história depois, tudo certinho, como foi o canal, tá, enfim. Mas eu só meio que afino um pouquinho a voz e falo errado, né? Porque a Ujuba, ela tá o quê? Agora ela tá com 6, 7 anos de idade, né? Quando a gente começou o canal, a gatinha, ela ia fazer 1 ano, né? Como eu comentei pra vocês. Então, era tipo um filhote falando. Então, você vai falar desse jeito. E é por isso que a Juba fala errado também. Ela fala errado porque são muitos idiomas, né? Os pais do Félix, e o Félix falam inglês, o Félix também fala coreano, então ela tem que saber falar os 2 idiomas, né? Tanto o inglês para se comunicar com os avós, quanto o coreano para se comunicar também com os tios. Consequentemente, também tem que falar português também para se comunicar com a família da Dinha. E a Dinha vai muito para a França. Para quem não sabe, a Dinha em si, ela é apaixonada pela França. Estamos com planos, né, já fazendo reserva e tudo mais. Porque ela quer muito, muito, muito fazer confeitaria na Le Cordon Bleu, que no caso é simplesmente a maior faculdade, por assim dizer, né? Onde você faz confeitaria, faz cozinha, né? Então gastronomia em si, você aprende muita coisa lá. Então ela vai lá pra parte de patisserie, que no caso seria a nossa confeitaria que a gente conhece aqui pelo Brasil, né? Então a Dinha é extremamente apaixonada pela França. Então, consequentemente, a Juba também tem que saber falar francês. Então acaba que é por isso que ela fala o português errado, né? São muitas línguas para uma criança tão pequena. Mesmo que, dizem os estudos que crianças por volta de uns 4 anos elas absorvem mais rápido os idiomas. Então, mas a gente colocou uma língua presinha aí para poder remeter também a gata em si, a Jujuba no caso. Acho interessantíssimo isso, mas e aí, como é que foi que você fez pra ficar famosa? Conta pra gente. Gente, real oficial, eu não me sinto tão famosa assim. Acho que se juntar o nosso TikTok e o nosso YouTube, só os oficiais vai bater o quê? Uns 16 a 17 mil seguidores. Eu não me vejo como uma pessoa famosa, né? Até porque a gente tá tudo usando o nome da Ujuba. Não vejo que nós sejamos famosos agora no momento. Mas se você quer saber mais ou menos qual foi o momento que deu esse deslanche, que a gente subiu muito rápido, foi através da Mansão Maker. Foi um surto. Inclusive, foi uma live que eu fiquei com mais de 200 pessoas, assim, direto, mais de 100 pessoas. Chegou a mais de 200 pessoas na live em um momento, mas eu fechei a live e tinha mais de 50. A gente foi durante um bom momento, a gente fez quase 3 horas de live, um bom momento mesmo, com umas 100 pessoas, de 100 a 150. E aí, por volta das 10 horas da noite, foi quando a gente fechou de verdade, tinha umas 50. Foi aí que subiu, assim, de um jeito, assim, estrondoso. Naquela, eu acho que naquela live a gente bateu mais de 1.000 inscritos. Não me recordo, gente, de verdade, peço perdão, não me recordo. Mas foi com a Mansão Maker, foi uma live, assim, eu abri a live pra fazer uma live normal, e aí saiu a atualização, eu fechei e abri outra live pra avisar todo mundo que tinha atualizado. E aí foi uma doideira, até Mari Games passou na minha live. Amiga, conta direito essa fofoca, como assim Mari Games passou na sua live? Muita gente pergunta disso, eu vou explicar pra vocês como é que foi. Então, como eu comentei, né, no caso, a live que ela apareceu foi essa da Mansão Maker. Eu acho que ela tava vendo as lives, né, pra ver o feedback do pessoal, tal, enfim. E já tava um surto com a Rose Maker, no caso, né. Aí eu fechei a live que eu estava fazendo, que a gente tava decorando normal. Não lembro se era Toca ou se era Avatar. Eu sei que eu estava lá, a gente tava todo mundo esperando a atualização que não via nunca. E aí eu estava em live e nada veio alguém e falou assim, nossa tia, saiu a atualização. Aí eu falei, não saiu. Eu entrei na Play Store e falei, gente, saiu. Peraí que eu vou fechar e abrir de novo. Por quê? Porque eu queria mudar o título. Na época eu fazia live só com meu celular. Eu tinha um computadorzinho assim,
que era pra conseguir ver o chat, e era só isso. E o computador não me ajudava em nada. Agora, tipo, nem esse computador eu tenho mais. A gente tá falando entre o final de 2023 e começo de 2024. Se não me engano, foi no começo de 2024, né? Quando saiu a Mansão Maker. Depois eu vou ver certinho, eu falo pra vocês. E aí, eu abri uma live com o título, tipo, chegou a Mansão Maker, a Avatar hoje atualizou, não lembro qual foi o título. Infelizmente, o TikTok não deixa a gente pegar... Ai, dá um negocinho no coração, porque ele não deixa a gente pegar as lives que, tipo, estamos em setembro de 2025, a gente tá falando de 2024, faz mais de um ano essa live. Então não tenho nem acesso a ela, eu tenho acesso a no máximo um mês atrás de live. E olha lá ainda, pode ser tipo de um mês a 3 semanas. Então não tem, infelizmente, não tive aquele insight de baixar a live, o surto com a Mari Games. Ela chegou normalmente, né, tipo, pra quem já passou pela minha live, ou foi a Cris Games ou foi a Ana Games, eu não me recordo qual das duas foi, porque eu acabei sendo tanto uma quanto a outra. Acho que foi a Ana Games que passou pela minha live. A Stay Family vive na minha live, tipo, agora ela anda mais ocupada, né, então ela não aparece tanto, mas eu vivia indo na live dela, ela vivia passando na minha live também. Então, tipo, pra mim era muito comum esbarrar, por exemplo, com a Stay, que tava com um perfil grande. O perfil dela é gigante, gente. Não chega aos pés, óbvio, de Mari Games e Family Together, que são, tipo assim, os dois mais nichados, assim, os dois mais absurdos, que é o que a gente mais ama. Mas era um perfil 1000 vezes maior que o meu. Então a gente tá falando de um perfil com 2.000 seguidores, mais ou menos, batendo com o da Stack. Se eu não me engano, tava por volta de uns 20 mil. Então, tipo assim, muito, muito, muito além do meu, né? Então, tipo, eu abri a live mais pra avisar todo mundo, porque tava todo mundo extremamente ansioso, um monte de gente me perguntando, atualização, não sei o quê. Então, eu abri a live nesse intuito. Aí eu tô lá daqui a pouco, não sei o que, Mari Games. E eu fiquei tipo assim, Mari Games? Quem que é Mari Games? E não sei o que, o pessoal surtando, Mari, não sei o que. E daqui a pouco, aumenta, e o número subindo, e gente, eu não conseguia ler o chat. Aí eu vi, porque, tipo, tem muita gente que usa a foto de perfil, usa o nome, mas não são as contas oficiais. Mas, assim, gente, era simplesmente a Mari Games na minha live. E ela simplesmente chegou, tal, me cumprimentou, perguntou o que eu tava achando, tal. E eu falando que tava achando o máximo, não sei o que. E eu surtando com, simplesmente, a atualização. Tava surtando com a Mansão Make. Acho que a Mansão Maker foi um dos maiores surtos que a gente já teve aqui no Avatar World, né? Verdade, Jéssica. Eu acho que, tipo, de todo... É óbvio que o avatar dele tá crescendo cada vez mais. Agora, City Maker também, ele tá sendo um surto. O Beta também, né? O multijogador também tá sendo um surto. Vamos falar dele também. Temos que falar do Beta também. O Beta também ajudou muito o nosso perfil a crescer também. Mas o início mesmo, assim, desse estouro foi a Mansão Maker. E aí ela apareceu, ficou rindo dos meus surtos, né? E aí foi isso. E ela ficou lá um bom tempo. E ela ficou tipo assim, tô amando ver essa reação, não sei o que. E aí eu surtava ainda mais. E quando eu fico muito feliz ou não sei o que responder, eu tenho crise de riso. Então eu começava a rir desesperadamente. Porque eu não sabia como conversar com uma pessoa tão grande, né? Porque é uma admiração, mano. Criadora de conteúdo gigantesca. E ela ficou lá um tempo, me mandou umas 2 rodas também. E aí depois ela foi embora. E quando ela foi embora eu consegui respirar fundo. E o pessoal ficou tipo, não acredito. E eu também tava, não acredito. E todo mundo não acreditando no que aconteceu. E foi isso. Eu acho que foi essa única vez que a Mari foi na nossa live também. A Ana Games, ela apareceu umas 2 vezes na nossa live. O PK aparece às vezes também, principalmente quando eu abro lá no TikTok. Ele aparece, tá? A gente conversa, né? Já podemos nos considerar besties? Acho que sim, né? PK me diz que sim. Deixa nos comentários. Somos besties, né? E a Esther também. Então, são as pessoas que eu mais tenho convivo, referente ao TikTok. Agora, referente a YouTube, que é Pink. Pink Brinquedos é simplesmente uma maravilhosa, é incrível. A gente tá sempre uma indo na live uma da outra, ela é incrível, eu sou simplesmente apaixonada pelas lives dela, me sinto totalmente em casa. E é isso, gente. Essa é a história da Mari Games que tanta gente me pergunta. Então agora tá aí o segredo. Tá aí a dúvida de todo mundo. Foi assim que a Mari Games foi parar na minha live, graças à Mansão Maker, obrigada, Avatar World. Agora deu pra saber, né? Mari Games notou a Tia Mel. É legal uma collab, né? Da Mari Play junto com o Juba Games. Seria muito legal. Sim, seria, tipo, incrível. Seria incrível a gente conseguir jogar junto com ela lá no Roblox e poder trazer ela aos 99
noites, né? Fazer ela sobreviver mais de 99. Acho que eu e a gente conseguiria ser uma boa, assim. A gente faz isso muito com os piticos, né? Já vi várias lives, inclusive a Flora sempre tá comentando dessas lives que a Mini sabe lá no Juba Games. Quem não conhece, gente, vamos deixar um comentário aí do Juba Games se vocês conhecerem esse nosso canal de Roblox. Vira e mexe, ela abre a live de 99 noites, pega quem não subiu ainda as 99 noites e simplesmente carrega. Vai lá ela e a Dinha, né? Elas carregam e é isso. Não sei vocês, mas eu já vou pegar esse arroba e já vou seguir, porque quando eu quiser subir, já sei com quem fala. Pode deixar, Jéssica, que eu vou te dar prioridade, tá? Dou prioridade pra você, dou prioridade pra Paula. E principalmente aos piticos também. Todo mundo que estiver precisando, só dá um hello, tia, estou precisando de ajuda. Que a gente tá aqui pra isso. Então acho que agora a gente vai partir pras coisas mais importantes, né? Como veio o Juba Gata e também como ter um canal, tudo mais, né? Vamos para as próximas perguntinhas que eu achei que são as melhores. E infelizmente a gente vai ter que encerrar depois, né? Dá até uma dor no coração. Ai, nem me fala, eu tô amando estar aqui conversando com vocês. Tia Mel, dá uma segurada aí antes de você contar pra gente qual foi a inspiração pro canal, como faz para ter um canal de Avatar World. Antes de você falar também como foi que surgiu o tão famoso Juba Gata também, que o Juba carrega o nome do nosso podcast também. Mas antes disso, conta pra gente como é que é ser youtuber. E digo mais ainda, bem melhor do que isso. Conta pra gente, você prefere o TikTok ou prefere o YouTube? Tô achando que isso aí é briga de cachorro grande. Piticos, deixa aí nos comentários, você é fã do TikTok ou você é fã do YouTube? Conta pra gente. Time TikTok, time YouTube, deixa aí nos comentários. Antes que venha alguém falando algo do tipo, mas Paula, Jéssica, o que adianta vocês perguntarem se a gente é fã do TikTok ou do YouTube se a gente está no YouTube? Não se preocupe, galera, é óbvio que nós teremos alguns cortes, né? E com certeza, toda certeza do mundo, vão para as nossas outras redes sociais, como o TikTok e talvez, quem sabe, o Instagram. Então comenta muito, você é time YouTube ou você é time TikTok? Então, Jamel, conta pra gente como é ser youtuber, tiktoker também, conta pra gente. Ai, gente, então, atualmente, nosso maior canal, contando com o Juba Gata, nosso perfil do Juba Gata Juba Games, o maior de todos, ainda é nosso perfil do TikTok. Ele tá com quase 7 mil seguidores lá. A gente aqui no YouTube tá com 6.200, quase 6.300, então a gente tá chegando bem perto. Falta pouquinho pra gente ser, tipo, simplesmente o maior de todos, né? Mas como que é ser youtuber? Vou dizer pra vocês, o YouTube e o TikTok, também vou colocar ali dentro, é uma responsabilidade muito grande. É como qualquer outro trabalho extremamente comum que você tem, entendeu? É um trabalho normal. Óbvio que você tá dentro da sua casa, né? Quem grava rotina, quem sai de casa, tal, e afins, mas também é um trabalho muito grande. E posso ser sincera? Por favor, né? A gente quer sinceridade aqui nesse podcast, conta. Gente, sinceramente, eu amo gravar os vídeos do YouTube. Eu amo de paixão. E se você ainda estiver aqui assistindo, pelo amor de Deus, comenta o que você acha dos vídeos, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer, principalmente quando eu termino as rotinas, é depois sentar com a minha família só pra ver a reação deles. Eu sou simplesmente apaixonada em ver a reação, sabe? Quando o pessoal grita, quê? Como assim isso tá acontecendo? Quando o pessoal começa a comentar junto, gente, eu sou simplesmente apaixonada nisso. E tudo isso, sabe? Todas as reações fazem valer a pena tudo que a gente passou pra chegar até aqui. É bem importante também a gente frisar, né, que você também trabalha fora, né? Trabalho, gente, eu também trabalho fora. Quando a gente começou o canal, né, eu não estava trabalhando lá no finalzinho de 2023, mas na virada de 2023 para 2024 eu trabalhei bastante. E também na virada trabalhei uns 4, 5, não, acho que 1 ou 2 semanas, mais ou menos, tá? No finalzinho, uns 4 dias, né, pra virada de 2023 para 2024, trabalhei ainda no mês de janeiro, e depois eu comecei a trabalhar mesmo em setembro também de 2024, trabalhei assim, trabalhei direto, né, e aí veio anúncio de show do Mr. Kids, aí eu trabalho normalmente muito também no final do ano, aí quando foi mais ou menos em abril eu troquei de trabalho, eu tava só num período, eu tava trabalhando, por exemplo, só no período da manhã, e aí depois eu passei pra trabalhar só no período da tarde, outro trabalho também, mó pesado, e por aí vai. E posso ser sincera, valeu a pena cada segundo acordar 4 horas da manhã de final de semana pra terminar de editar vídeo.
sabe? E trabalhar, porque de final de semana eu trabalhava trabalhava das 6 até as 19 horas, né? Direto, com o horário de almoço. Então, eu trabalhava muito. Mas entregar as rotinas e hoje, onde a gente se encontra, sabe, com a Melissa quase recebendo de Aldazinho, né, que também é uma dúvida que o pessoal tem bastante, né, não querendo cortar, né, mas a gente quer saber, e aí, Melissa, quando é que vem essa criança? Não queria falar nada, mas não já passou os 9 meses, não? Ai, gente, a gente tá literalmente na reta final, pode ver tanto esse mês quanto o mês que vem, então aguardem que Zezinho está pra vir neste mundo. Então calma, gente, temos rotina, óbvio, né, Melissa? Óbvio que a gente vai ter a rotina do nascimento do Zezinho, né, gente? A gente precisa disso. Então, óbvio que a gente vai ter também. E são esses tipos de coisas, sabe? As famílias progredindo, a gente conseguindo postar 2 rotinas por semana, agora a gente tá tentando subir pra 3, né? Gente, isso pra mim vale cada segundo, cada momento, sabe? A gente conseguir monetizar um dos canais. Tudo isso faz valer a pena acordar 4 horas da manhã, caindo de sono, editar, sabe? Dormir quase 3 horas da manhã, porque eu precisava terminar de editar o vídeo, porque eu sabia que não ia conseguir levantar no dia seguinte. Tudo isso faz valer a pena, sabe? Vocês, piticos, fazem muito valer a pena. Então eu só tenho que agradecer vocês, né? Óbvio. Óbvio que a gente não seria nada sem os piticos. Então é isso, piticos. Muito obrigada. Ela tá certíssima. Então, como é ser youtuber? Deixa bem resumida aí pra quem ainda não entendeu, né? Não me considero uma youtuber famosa, tá? Porém, é muito gratificante a cada rotina que sai, a cada surto de vocês, a cada comentário, sabe? A cada videozinho que vocês fazem, que marca o Juba, a cada Juba feita pelos olhos de vocês. Tudo isso faz valer muito a pena. Então, eu sou muito feliz em poder ter continuado, sabe? Porque às vezes, não vou mentir pra vocês, às vezes dá aquela vontadezinha de desistir, porque é muito cansativo, mas muito gratificante também. Então é isso, obrigada. Uma fofa, né? Vamos pra próxima? A gente precisa saber como foi que foi criado o Juba Gata. Conta pra gente. Vamos aproveitar que você vai contar pra gente, né? Como veio o Juba Gata e conta pra gente também qual foi a sua inspiração pra criar o canal e quem você usou de inspiração pro canal. Conta pra gente. Eu acho que essa foi uma das melhores perguntas que a gente recebeu, né, até o presente momento, né, Paula? Nossa, contando a verdade, eu tinha até esquecido dela. Não, perguntão, não é nem uma perguntinha, é uma perguntão. Então conta pra gente. Gente, a inspiração inicial veio através da Luli Harrit. Por quê? Mas Luli Harrit não tem praticamente nada a ver com o nosso conteúdo, né? Mas o que acontece? Quando eu pensei, foi mais ou menos em 2023, eu queria muito criar um canal. Por quê? Porque Joaquim e Luísa, pra quem não sabe, né, entre 2023 e 2024, porque a gente teve o lado deles, tanto o Joaquim quanto a Luísa são autistas, inclusive vamos trazer também esse assunto pro canal, então mega spoiler pra vocês, porque a gente tem spoiler de primeira, né, gente? Então já sabem spoiler. Não trouxemos spoiler do Zezinho, porém de seu Joaquim e Dona Luísa. Todo mundo ama eles, né? Porque pelo que eu tô sabendo, as rotinas que eles aparecem fazem maior sucesso. A primeira rotina, assim, que tipo assim, a maior rotina, não, atualmente não, tá? Mas uma das maiores rotinas que a gente teve no canal foi quando fez apresentando a família da minha mãe. E por acaso foi uma das minhas primeiras rotinas. Vou deixar linkado aí pra vocês. Se vocês forem ver, gente, juro pra vocês. Se vocês forem ver a edição que eu usei lá e a edição que eu uso agora, cara, não tem nada a ver uma com a outra. Mas é isso, a hiperatividade do Joaquim e tal. Vai ter videozinho explicando tudo certinho pra vocês. Mas é isso, eles têm um hiperfoco, né? E o hiperfoco do Joaquim era na Luli Harrit. E ele assistia direto. E aí, não só nelas, né? Porque às vezes ele também pegava outro canal e também ficava fissurado nele. Por exemplo, agora no momento é Loppers também, né? Mas qual que era a ideia, né? A ideia era criar um canal, porque como a Luli Harrit, ela meio que dubla as My Little Ponies, e era a maior febre aqui em casa, tanto com o Joaquim quanto com a Luísa, a ideia era dublar, então, gatas. Então, a ideia inicial do canal não era o Juba a Gata, era Gatas Players. Como assim, Brasil? Como assim, Gatas Players? Explica melhor pra gente, que a gente tá em dúvida. Explica melhor pra gente, porque deu um tilt aqui na cabeça. Não vai me dizer que vem daí o @ da Juba lá no Roblox, que é Gatas Players.
É literalmente isso, Mel. Juro pra você, é literalmente isso. Porque lá no Roblox ele simplesmente não aceita nem Jujuba, nem o Juba. Não importa o que eu faça, o que eu coloque na frente, eles não aceitam o Juba. Então não tem como. Então o que eu fiz? Eu usei o nome inicial. Por que eu acabei não ficando? A ideia original, a ideia inicial, no caso, era dublar gatas. Que gatas, né? Então, no caso, seriam as gatas de casa, que na época eram Mirtilo, que era a gata do meu irmão, que infelizmente faleceu, né? Tem o Juba, no caso seria a Jujuba, e a Flora, que é a minha gata, que vocês conhecem, também filha da Melissa, e enfim. Então, o que acontece? Ficou decidido o quê? Eu iria dublar a Jujuba, que no caso era a mais nova, aí que eu criei a voz dela e tudo mais, e aí a minha mãe ia ficar ou com a Mirtilo ou com a Flora, né? E aí acabou que a Mirtilo foi morar com meu irmão, né? Enfim, e aí a gente também conseguiu uma gata. Ela simplesmente seguiu a gente, ela também já não tá mais entre nós, né, também. Ela já era muito velhinha, né, e tal, a gente só descobriu depois, depois de muito tempo que ela era velhinha. Ela simplesmente seguiu a gente. Se quiserem também, deixem nos comentários que a gente trazer pra vocês essa história também. Ela simplesmente seguiu a gente pra casa e tal, e a gente apelidou ela de Miette, porque a gente nunca teve uma gata da pelagem dela. Eu conheço bem essa história, né, bem essa frase, né, dessa cor a gente não tem. Exatamente, foi mais ou menos esse argumento que a gente usou com a minha mãe. Mãe, dessa cor a gente não tem e tal, enfim. Então seria o Mirtilo ou a Miette, né? Que seriam dublados. E aí ficou entre a minha mãe e a Dinha decidir. Só que era um projeto que não saía do papel nunca. E eu comecei a ficar ansiosa, né? Até que eu virei e falei assim, tá. Acaba que só eu dublo, só eu criei a voz, né? Só eu tô dublando. Então o que eu vou fazer? Vou criar então um perfil só pra ela. Lembrando que a Jujuba não é minha gata, é a gata da Dinha, né? E não, ela não é uma. A Jujuba não é uma criança, é literalmente uma gata. Então, o que aconteceu? Eu simplesmente parei e falei assim, tá. Vou criar então um perfil só pra ela. Eu tinha um perfil que eu tava fazendo uns testes, tá? Então eu tava com mais ou menos 1.100 seguidores, mais ou menos. E então já tinha live habilitada no TikTok. Aí eu simplesmente falei assim, tá, se eu dublo então a Jujuba, né? Como é que eu vou fazer? Aí foi que veio o start. Ela ia fazer 1 ano ainda. Gata era filhote. Que aquela filhote, ela vai ter. Já que aquela filhote fala errado, porque é um filhote, ela não vai conseguir pronunciar o primeiro J. Aí ficou o Juba, porque a gente tirou o primeiro J, né, de Jujuba. Daí quando tem gente que pergunta, qual que é o arroba, qual que é o seu uso, eu falo, escreve Jujuba, a gata, e tira o primeiro J. Aí vai ficar o Juba, a gata. Cara, nunca parei pra prestar atenção que o Juba e Jujuba é praticamente a mesma palavra, só faltando uma letra. Não, real oficial, né, gente? Passada chocada. Pois é, meninas. Aí acabou que eu criei, e no caso, o a gata, é porque é inspirada na gata da Dinha, né? Então, seria Jujuba, a gata, né? A gente tira o primeiro J com o Juba, a gata. E aí eu simplesmente criei, o que acontece? As nossas lives iniciais, elas foram com simplesmente Toca a Boca, né? A gente, na época ainda era Toca Life, não tinha trocado ainda pra Toca a Boca Word, era Toca Life Word. Por quê? Porque Joaquim Luiz era meio viciado nisso desde 2021, mais ou menos, entre 2021 e 2020, foi quando eles conheceram o Toca a Boca. Pra quem não sabe, o Toca Life, né, é um jogo lá de 2018. Então, tipo assim, ele tá no mercado há mais tempo do que o Avatar World, né? Deu muita briga de saber quem é que veio primeiro, gente. No caso, não foi o ovo nem a galinha. Quem veio primeiro foi o Toca a Boca. Amei essa comparação. Aí, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei, né, o perfil da minha mãe, né, que a gente compra pela conta dela. Já tinha algumas casas, alguma coisa, tá? Enfim, aí eu peguei. E aí não era tanta coisa assim que tinha, porque a gente tinha os 30 personagens, tinha uma casinha ou outra e só. Né? A gente não tinha tanta coisa no jogo. Eu até cheguei a pegar o Rap Mod, a Play Mod, Rap Mod. Cheguei a pegar mod, só que aí, conforme as lives foram indo, eu parei pra pensar e falei assim, tá, caso o Toca a Boca entre em contato comigo e queira fechar uma parceria, eu não vou poder fechar. Por quê? Porque eu tô usando um mod pra poder utilizar as coisas dele, né? Então, tipo assim, eu meio que não tô consumindo e eu achei isso errado. Não estou dizendo que você não tem condições, seja errado, tá? Enfim, né? Eu fiquei preocupada porque eu só tinha um celular que eu comprei lá em 2021, né? Comprei no começo de 2021, a gente tá falando de final de 2023, então, tipo, ele tava mais pra lá do que pra cá.
né? Então eu simplesmente virei e falei assim, não posso perder, porque não tinha de onde eu tirar outro celular caso a gente perdesse aquele telefone também. Então eu simplesmente parei de usar o mod, né? Porque pode ser que dê vírus no seu celular ou não dê. É uma incógnita, e alguns telefones dá vírus e outros também não dá. Então eu não quis brincar com a sorte, né? Então simplesmente parei, joguei fora, limpei o telefone e peguei o aplicativo normal de novo. Porque, pra quem não sabe, você tem que ficar baixando as atualizações conforme vai vindo. Então, se vem uma coisa nossa, tem que baixar de novo. E aí, nesse de baixar de novo, eu tava perdendo decoração. Então, se você chegar, vamos parar com isso, né? Parei. E simplesmente virei e falei, vamos comprando as coisas aos poucos. No total, já foram mais de uns R$600 já, né? E por aí vai. Outra dúvida também, por que você não faz mais, sabe, conteúdo de toca-boca? Conta pra gente. É interessante isso também, porque a gente teve uma live, eu perdi, gente, juro pra vocês, 13 decorações de uma vez. 13? Juro, juradinho, dedinho, midinho, Jéssica, foram 13 de uma vez e eu perdi ao vivo, a gente tava em live. Começou a bugar o meu jogo, então, tipo assim, personagem começou a aparecer do nada saindo do armário, começou a aparecer sem roupa também, tipo assim, não é normal, não é do feitio não é normal do próprio jogo fazer isso, né? Não tem essa possibilidade. Tanto aqui quanto lá não tem essa possibilidade dos bonecos ficarem sem roupa, né? E aí a gente começou a estranhar, tá? E aí quando eu tava decorando, né? Porque a história da Rebeca e do Rebeco, elas vieram porque tem o edifício da Rua Bico. E ele tem de um lado o apartamento, do outro lado outro apartamento. Então a gente fez roxo versus amarelo e foi aí que veio a Rebeca e o Rebeco. E eu tô passada, eu não sabia disso. Pois é, Rebeca e Rebeca, eles vieram mais ou menos disso, né? A gente fez, aí eu criei uma historinha e acabou que eles estão no canal até hoje, né? Na época era só eles se conhecendo, vizinhos e tal. E então eu meio que ia recriar, né? Uma história parecida que seria a Yuna e Yuno, né? Então seria o vermelho versus o preto. Nisso que eu estava criando os apartamentos, eu fui buscar itens durante pelo mundo, né? Pra poder ir decorando o apartamento. Quando eu voltei, toda a decoração que eu fiz tinha ido embora. E aí eu comecei a ir atrás de casa em casa que eu tinha decorado, que eram 13, né? E de todas as casas que eu faço no Toca-Boca, a mais difícil de todas é o Hotel 5 Estrelas. Por que ela é mais difícil? Conta pra gente. Simplesmente, o Hotel 5 Estrelas é a casa dos Stray Kids. Então, além de mobiliar uma casa, transformar um hotel numa casa para 8 pessoas, ainda tem a logo deles. Então eu ainda tenho que escrever à mão. Tipo assim, se fosse no papel era mais fácil, mas eu tenho que escrever pela tela do celular, que é menor do que um tablet. Eu tenho que escrever à mão a logo deles. E aí não fica tão parecida. Aí, óbvio que não tem como ficar tão parecida, né? Bug Chan mandou muito bem, né? Mas enfim, eu tenho que escrever à mão. Então, além de fazer 3 andares para 8 pessoas morarem, um estúdio de música, mais área de dança, mais tudo para eles, ainda tem a placa. A placa leva, tipo assim, estourando assim, o menor tempo possível, 15 minutos só para fazer a placa. Chocada! 15 minutos é muito tempo também, né? Só a placa é 15 e a casa, no mínimo, são 2 horas só pra remontar a casa toda deles. Óbvio que hoje eu faria totalmente diferente, então vai demorar cerca de um dia pra redecorar tudo de uma forma totalmente diferente. Então, só pra recapitular mesmo, Toca-Boca, assim, zero cogitação de voltar a gravar, né? Na verdade, a gente quer voltar também com Toca-Boca, porque a gente tem um canal, o Juba Rotinas. Muita gente me pede, juro pra vocês, muita gente me pede pra ter os vídeos da Juba lá no YouTube Kids. É muito complicado subir um perfil no YouTube Kids. Então a gente criou o Juba Rotinas, que é simplesmente um canal no Toca-Boca, onde a Ujuba, ela recria as histórias que passam aqui no Juba Gata através do Avatar World. Então, ela mesma conta a história. Tem uma rotina muito boa, que eu sou simplesmente apaixonada, que é quando a Ujuba e a Flora vão lá pra Vila Litoral, né, que é uma casa lá, onde a avó delas, no caso a minha mãe, né, a mãe da Melissa, elas simplesmente vão se mudar, né, então eles foram conhecer a casa, outra casa e tal, enfim, e é uma das minhas rotinas favoritas. Essa e quando foram acampar na floresta e a Gwen apareceu, são minhas 2 favoritíssimas. Então, o Juba Rotinas, ele é mais voltado pra isso, né, então ele é voltado para os vídeos do ponto de vista da própria Ujuba. E aí sim, é tudo num toca-boca. Tanto que a entrada dela entrando assim no quarto dela do Avatar, deitando na cama e indo jogar o toca-boca, né? Não sabia da existência desse canal, muito interessante. Vou com certeza me inscrever lá. A gente tá com a meta, assim, de até o mês que vem voltar, né? Estamos tentando, né?
recriar nossas casas, criar tudo certinho, porque eu gosto muito de mobiliar, porém meu problema é decorar, né? Principalmente aqui no Avatar eu tenho muito problema, muita dificuldade para decorar a casa, colocar coisinha por coisinha, sabe? Livrinho, colocar as coisas na cozinha, então tenho muita dificuldade nisso. No Toca não tanto, né? Minhas geladeiras estão sempre vazias, mas eu consigo mobiliar mais colocar mais decorações no Toca do que aqui no Avatar. Então, tô sendo curada disso, gente. Tô aprendendo, né? Enfim. Então, é mais ou menos isso. Vamos voltar, sim, com as rotinas do Toca, né? E pra fechar com chave de ouro, gente, então é isso. A inspiração inicial do canal Gatas Players foi a Lily Harriet. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui produzindo conteúdo, tanto do Toca, quando eu comecei a produzir conteúdo do Avatar World também, eu meio que mudei, porque as rotinas que eu queria fazer não tinham nada a ver com o que a Lily Harvard fazia, né? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente tinha um contato com a Esther também estava começando a fazer rotina, então, de verdade, tipo, as rotinas que eu mais gosto de sentar hoje e assistir são Esther, a da família Together, sou apaixonada nas rotinas da família Together, e assisto também a Mari Games. São, assim, as minhas favoritas. Também já assisti a Tokita também, que muita gente fala pra mim assistir, né? Então, também já assisti, e já assisti alguma ou outra da Cris Games também. São as rotinas que eu vejo, mas quando eu comecei de verdade a fazer rotina, as duas que eu sentei, as três no caso, foi literalmente as que eu sentei, fui assistir vídeo, fui ver como faziam pra editar, pra começar a tentar melhorar as minhas edições, né? Foi a Stay Family, a família Together e também a Mari Games. Então dá pra dizer que a sua inspiração referente a Avatar World são essas três, então, né? Os vídeos de Roblox, você tem alguém em mente, assim, você se inspira pra fazer? Na verdade, os vídeos de Roblox não. Inclusive, Piticos, ajudem a tia Mel aqui, pelo amor de Deus. Deixem nos comentários qual é o seu canal de Roblox favorito. Porque eu preciso mudar as nossas edições também de Roblox. Eu preciso aperfeiçoar elas da mesma forma que eu aperfeiçoei as nossas rotinas. E hoje eu cheguei no modelo que eu sou simplesmente apaixonada em editar. Então eu preciso muito também chegar nessa do Roblox. Então deixem nos comentários canais assim que vocês maratonam um vídeo de Roblox pra Titia ter uma ideia. Uma dúvida aqui que tem nada a ver com Roblox, nada a ver com Avatar World, nada a ver com Sorra Boca. Quando vai vir os vídeos de Minecraft, assim? Só jogando na roda pra saber mesmo. Vocês estão arrancando muito spoiler de mim, eu não tô gostando disso. Ó, a gente tá aqui pra isso, ó, Pichicos. Vem, cola aqui na Paula e na Jéssica que a gente, ó, consegue os melhores spoilers com vocês. Então, ó, vem aqui com a gente. Pretendo, né, fazer lives de Minecraft, porque eu não sei jogar Minecraft, gente. É segredo, não sei jogar nada de Minecraft. Então, tô planejando fazer algumas lives pra aprender a jogar Minecraft com vocês. Fiz uns 2 vídeos, mais ou menos, né? Vou tentar deixar linkado aqui pra vocês. Se eu não me engano, ainda tá no canal da Ujuba. Não joguei ele lá no de Roblox, no Ujuba Games, né? É simplesmente eu tentando jogar sozinha. E eu morri dentro da água. Acho que morri pra uma água viva, gente. Não sei pra que foi que eu morri. Morri pra uma água viva, eu acho. E também pra um baby zumbi. E é isso, sobrevivi um dia, não consegui sobreviver um dia sozinha. E teve um outro também da Ujuba andando junto com a Adinha por aí. Então, tipo, esse foi um pouquinho melhor porque ela estava acompanhada. Então, teremos live de Minecraft. Deixem nos comentários qual dia você acha que seria perfeita essas lives de Minecraft, se vocês querem, se vocês não querem. Porque a gente faz tudo aqui baseado na opinião de vocês, né? Tico já comenta bastante live de Minecraft pra gente ter, né, um pouco antes. Acho interessante esses negócios de vídeo de Minecraft. Deixem nos comentários, Tico, qual canal de Minecraft você sente maratona assim, sem problema nenhum. Pelo amor de Deus, Piticos, ajudem a gente, né? Eu sei que aqui em casa, assim, quem o Joaquim mais assiste, sem sombra de dúvidas, Loppers. Tanto que eu sei o tom da voz do Loppers, assim, de longe, por causa do Joaquim. Mas eu preciso de outros canais também. Então deixa nos comentários qual é o seu canal favorito de Roblox. Deixa aí nos comentários indicações de canais de Minecraft pra tia, pelo amor de Deus. Então vamos pra última pergunta, né? Que eu acho que deve ser a que você aí de casa deve estar esperando, né, Bitico? Então vamos pra a pergunta do nosso podcast pra gente poder encerrar. Conta pra gente como faz pra ter um canal de Avatar World, Mel. Essa é boa, também queria saber como é que faz. Gente, eu vou falar pra vocês o que eu falo pra todo mundo que fala assim, vou começar a fazer canal, vou começar a publicar, criar conteúdo pro jogo Avatar World. Eu vou falar pra vocês exatamente o que eu falo pra todo mundo, tá? Gente, quer começar a gravar vídeo pro Avatar World? É simples, muito simples. Você vai fazer, primeiro de tudo, primeira coisa, você tem que criar uma família 100% sua.
entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, a Ujuba, ela tem os olhos esbugalhados, a Flora e a Ujuba, elas não têm sobrancelha, elas têm um bigodinho de gato, uma boquinha lisinha. São as características dos meus personagens, essas são as características. Eu, por exemplo, como eu sou uma pessoa, né, no caso, essa personagem aqui que tá falando com vocês é inspirada na própria Melissa, meus olhos, como vocês podem ver, são diferentes dos outros, então é pra mostrar que essa daqui é a Tia Mel, esses aqui são os personagens que nós utilizamos nas rotinas. Cara, eu não tinha percebido essa diferença dos olhos. Nem eu, se eu não tivesse me falado, eu não ia ficar sabendo. São coisas simples que fazem muita diferença, gente. Juro pra vocês, muita, muita, muita diferença mesmo. É igual, por exemplo, a família Together. O tom de cabelo delas é loiro, com rosa nas pontas, e são olhos extremamente característicos. É um olho mais rosado também. Tirando o Rafael, né, que tem um olho mais azul. Sabe, tipo, a Mari Games, todos eles têm olhos castanhos ou olhos verdes, então, tipo assim, é muito específico, entendeu? Então, assim, crie personagens 100% 100% originais de vocês, entendeu? Senta depois, respira fundo, tá, minha família vai ter tantas pessoas, tá, como é que vai ser? Vai testando até você encontrar um que realmente seja a sua cara, porque aí quando o pessoal bater o olho, vai falar assim, é réplica da família Together. Essa daqui é réplica da Ujuba Gata. Não, vai bater o olho e falar assim, essa daqui é de Bofran. Entendeu? Quando eles verem, eles vão associar, entendeu? Gente, tudo tem a ver com a visão, entendeu? Quando você vai parar, você vai olhar e falar assim, eu já vi isso em algum lugar. Isso é em qualquer negócio, gente. Qualquer negócio pela sua vida. É isso que você vai utilizar. Então, a primeira coisa é você criar uma família, os personagens que serão utilizados seus, que são totalmente seus. Tipo o PK, né? Que a família dele tem vitiligo, né? Exatamente, os personagens do PK têm vitiligo. Então, tipo assim, você acaba decorando. Por exemplo, a Estela e a Esté são idênticas, a mãe e filha, né? Tal mãe e tal filha. Elas são idênticas. Então, você acaba, tipo, associando uma coisa na outra. Então, tenta criar, tipo, uma marca visual, por assim dizer, entendeu? O pessoal bater o olho e saber de onde veio aquele vídeo, entendeu? Então, a primeira dica é essa. Faça isso. Teriam mais algumas dicas? Claro que tem, gente, referente a vídeo. Vamos falar assim, eu preciso de um vídeo pra poder ranquear meu canal. Vídeos de dublagens, ver qual é que tá em alta, por exemplo, da vovó. No momento, até o presente momento, tá muito alto. Vou pra casa da vovó, porque aqui não pode fazer nada. Não, porque eu tô voltando à casa da vovó, porque lá também não posso fazer peripécia. Me arrumei, coloquei a melhor roupa, achando que eu ia pra casa da vovó, mas na verdade foi tomar vacina, a mãe me levou no médico. Então, tipo assim, ver qual áudio, assim, o pessoal tá usando muito e tá dando bom. Então, tipo assim, vou usar esse porque o pessoal tá usando muito lá no, vamos supor, no Roblox. Mas aí talvez não seja bom pro canal Avatar World, entendeu? Dá uma olhada, vê como é que foi que subiu, se tem muitos likes, tem muitos comentários, o pessoal engajou muito, e aí você faz também. Outra coisa também, segredo, gente, faz segredo, juro pra vocês, façam vídeos de segredos. Segredos nunca vai sair de alta do Avatar World. Sempre vai ter em alta, sempre vai ter alguém novo começando a jogar. Consequentemente, eles vão procurar vídeos de segredos e provavelmente o seu pode aparecer e fazer com que você ganhe seguidores. O Juba Gata, gente, juro pra vocês, aqui no nosso canal do YouTube. Agora a gente tá subindo, né? Graças às lives que a gente fez, graças a também um vídeo também que a gente fez ajudando a criar a conta do Avatar AD. Então a gente tipo, deu um estouro. A gente parou nos 4.000, deu uma estagnada, mas agora voltou a subir. Então é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, é isso. Façam a família, que é a primeira dica, e a segunda, façam vídeos de segredos. Dê uma olhada nos áudios também. Eu acho que esse dá pra dizer que são 2 dicas, né? Dê uma olhada nos áudios que estão em alta, tá? Referente ao nicho Avatar World, e também faça vídeos de segredo, tanto vídeo curto quanto vídeo longo. Tem dica pra quem quer fazer rotina? Gente, aí vai muito de vocês. Tem muita gente que me pergunta como é que eu faço. Eu, normalmente, quando eu gravo as rotinas, inclusive como eu estou gravando aqui agora, eu gravo conforme eu vou falando, né? Eu tenho um pequeno probleminha em criar roteiros, eu tenho ideia do que vai acontecer, e aí eu deixo fluindo a minha cabeça. Às vezes o vídeo sai muito longo, às vezes ele sai muito curto, às vezes eu acho que vai ficar longo, mas fica curto, às vezes eu acho que vai ficar curto, vai ficar longo. Não consegui ainda criar uma forma de roteiro, então isso aqui eu vou ficar devendo pra vocês. Roteiro, não sei como fazer ainda, mas quando eu descobrir, eu juro que passa um vídeo só pra poder contar pra vocês. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente e a gente chama de novo o podcast só pra você contar pra gente.
Com certeza, Paulo. Pode deixar que esse babado eu conto pra vocês em primeiro lugar, sem problema. Mas o que eu faço para as minhas rotinas? Pra mim, vídeos muito longos me deixam muito cansada. Como eu também trabalho fora, ajudo minha mãe em casa, gerencio não só um perfil, mas gerencio mais alguns perfis. Então, além dos vídeos longos que eu faço pra vocês, eu também gravo shorts. Quem edita todos os vídeos que vocês veem, gente, sou eu. Eu edito todos os vídeos que vocês assistem, tanto do Juba Gata quanto do Juba Games, o Juba Rotinas, o Juba Deco, o Juba SMR. Todos os vídeos passam pela minha mão. Eu gravo, eu edito, eu subo, tudo passa por mim. Tudo. Então, acaba que, pra mim, rotinas muito longas, clipes, eu divido a minha rotina em clipes. Eu achei, tipo assim, o pulo do gato, juro pra vocês. Clipes muito longos, quando eu chego na metade deles, tô chegando assim na metade deles, eu fico com sono. Eu cochilo real oficial, pode perguntar pra Dinha. Eu tô aqui, eu dou umas pescadas assim, sabe? Cabeça quase bate na mesa, assim, de cochilar por não tá aguentando, porque eu edito pelo celular, né? Então é uma tela pequena, tal, enfim. Então o que eu faço? Eu gravo vídeos, clipes de até no máximo 2 minutos. Acima de 2 minutos me dá preguiça e eu fico cansada, então eu não gosto. O que eu faço? Eu faço as entradas, todas as entradas, as mudanças de local, eu gravo separadamente, não são um vídeo só, são separadamente. Cerca de 3 segundos, né? A troca de ambiente são 3 segundos. E cerca de 5 segundos, mais ou menos, a fala, mas mesmo assim eu corto o início e o fim dela. Então, tipo, o tempo que eu tô respirando pra poder falar e afins, né? Porque tem muito corte, gente. Juro pra vocês, são muito cortes. Então, o que eu faço? O clipe tem até 2 minutos, assim, estourando. Tem um clipe ou outro que passa chega até 3 minutos. Dependendo do que foi feito, às vezes eu tô mudando, aí dá um erro, aí acaba que, tipo assim, tem 5 minutos. Já aconteceu também. Os aqui do podcast são clipes gigantes. Tô dando spoiler pra vocês, né? São clipes, assim, o maior que teve até o momento. Talvez esse aqui bata o outro 9 minutos brutos, sem edição. Então, assim, pra ficar mais fácil pra mim, até 1 minuto. Aí o que eu faço? Eu tenho um caderninho. Então, você que quer fazer rotina, preste atenção. É um bloquinho. Hoje eu consigo comprar um bloquinho, né? Como eu trabalho fora, né? Eu comprei um bloquinho de 100 folhas. Eu uso frente e verso, tá? E aí eu coloco o título da rotina, coloco o número de clipes e a quantidade de tempo, né? Então eu coloco um quadradinho, o número do clipe e a quantidade. Por exemplo, clipe 1 teve 33 segundos, então quadradinho 1, que é o referente ao clipe 1, e o tempo de 33 segundos. E aí eu faço isso com todos os clipes que eu vou editar, né? E no final, quando eu termino de aprimorar áudio, porque a pior parte não é a gravação, a pior parte é subir pra edição e a exportação. Eu falo isso pra todo mundo, gente. Essas são as piores partes, porque não tem como você adiantar, não tem como você cortar esse tempo, é um tempo que a gente perde mesmo. Então, quando eu subo o vídeo, eu arrumo ele, mudo o negócio pro YouTube, e depois, o que vocês pedem, né? Ajudem a tia. Eu vou fazer um vídeo mostrando exatamente o que eu faço pra editar, quais são as coisas que eu utilizo, e aí eu vou lá, aprimoro o áudio 2 vezes pra ficar com um som bom, sabe? Então eu vou lá, aprimoro o áudio 2 vezes, aí já é um tempo que eu perco. Aí eu edito. Depois que eu edito, eu vou lá no caderno e risco o tempo, porque ele já foi utilizado. Tô chocada, não imaginei que daria tanto trabalho fazer uma rotina. Eu sou bem perfeccionista quando o assunto é rotinas, tanto que eu não deixo ninguém me ajudar. Eu faço isso, né? Eu deixo o bloquinho, vou riscando o tempo, e depois, quando eu exporto aquele clipe, eu coloco o X no quadradinho, por isso quadradinho, gente. E aí depois eu já exporto na ordem que eu vou subir para mais um lugar onde eu tenho a entrada do Juba Gata, né? Que é o canal, que é a entrada que todo mundo simplesmente ama. E depois disso eu vou lá e arrumo os clipes, tudo certinho, em ordem e tal. As mudanças também. Aumento o áudio, eu aumento o áudio durante a edição, depois eu aumento mais uma vez. Porque teve várias rotinas nossas, ficou muito, muito, muito baixo pra assistir pelo computador, pela televisão. Então eu praticamente subo o áudio 2000%, né? Eu subo a primeira vez 1000, depois eu subo a segunda vez mais 1000, pra ficar alto, assim, o suficiente para as pessoas conseguirem ouvir. Óbvio que a entrada, a saída, o videozinho de agradecimentos, eu simplesmente não subo o volume deles, eles ficam em 100,
né? Justamente pra você conseguir ouvir o que a gente tá falando e não ficar tão alto, porque aconteceu o quê? Quando eu era mais nova, não sei se acontece isso hoje na TV, gente, até porque aqui em casa a gente não tem TV, mas quando eu era mais nova, a gente tava, tipo, sentado assistindo ao filme e tal, a série, a novela, e tava muito baixo. Quando entrava no comercial era uma gritaria, porque tava muito alto. Por quê? Porque os sons são diferentes. O comercial é mais alto do que o próprio que você está assistindo. E aí eu inverti, porque isso era algo que me irritava muito quando eu era mais nova. Então eu inverti. Então acontece que o comercial, por assim dizer, que no caso é a entrada, o vídeo de agradecimentos e a saída, são mais baixos do que o vídeo em si. Então, se você deixar um volume confortável para ouvir o vídeo em si, você também vai conseguir ouvir a entrada e tudo mais. Até porque a entrada todo mundo cansa, né? Não queria dizer nada, mas a entrada do Juba Gato é extremamente chiclete. Acho que todo mundo é apaixonado, né? Eu já recebi relatos de gente, principalmente na live da Tia Pim, que é a foto que o pessoal chega lá e canta simplesmente a entrada inteira do Juba Gato tá lá. Então, tipo assim, foi um acerto assim gigantesco a entrada. Mas depois eu conto pra vocês como foi que a gente fez essa entrada. Pelo amor de Deus, né? Achei que você não ia querer contar pra gente. Claro que eu vou contar pra vocês, gente. Então é isso, tá? Ó, recapitulando. Quer ter um canal do Avatar World? Primeira coisa, faça uma família 100% original sua. Segunda coisa, veja os vídeos que estão em alta, grave, edite, poste, dublando, tá? Utilizem os áudios também que estão bons. Terceira coisa, faça vídeos de segredos. Só faça vídeos de segredos. Quarta coisa, rotina. Melissa, prefiro fazer clipes pequenos, tá? E aí eu vou editando conforme vai indo, que eu sinto que eu rendo mais do que uns clipes longos, que eu fico mais cansada e eu não quero tanto editar. Que mais? Preste atenção nos temas, gente. Prestem muita atenção nos temas. Porque o Avatar acabou de lançar, por exemplo, a Fazenda. Faça vídeo, faça uma rotina na Fazenda. Não faz igual a tia, tá? Porque eu mesma, eu acabo empurrando. Por exemplo, a Fazenda lançou, mês retrasado, mês passado. Terminou de lançar mês passado, se eu não me engano. Eu vou fazer rotina na Fazenda agora. A spoiler de novo, vai sair rotina na Fazenda agora em setembro. Gente, já era pra ter feito isso há muito tempo. Então preste atenção no que tá em alta. Porque saiu tal coisa. Faça vídeos sobre no local que saiu. Faça os vídeos de segredos assim que saírem. A família Sugar, um canal descobriu qual que é o segredo. Pega, faça, edite, poste o quanto antes. Porque o pessoal tá procurando assim a rodo, tá todo mundo desesperado tentando saber. Quanto mais vídeos relacionados a esse assunto, mais você vai conseguir ter mais visualizações, mais seguidores consecutivamente, mais curtidas e mais comentários. E isso, tipo assim, é o que vai ajudar o seu perfil a crescer mais. Muito interessante. Tem mais alguma coisa? Tem sim, decoração. Gente, decoração sobe muito também. Não sei se vocês gostariam de fazer vídeos mais longos. No Juba Deco eu fazia a casa inteira, eu decorava a casa inteira. Hoje não quero mais fazer isso, vou mudar a nossa forma de vídeos, né? Então, faça cômodos. Eu não consigo fazer a casa inteira. Faça cômodos. Tente pegar a inspiração, por assim dizer, mas não copie. Pegue a inspiração, tipo, fez isso. Tá, vou tentar replicar uma coisa ou outra. Não copie, gente, de verdade. Não copie a decoração, porque depois pode ficar uma forma má pra você. Mas faz algo, tipo assim, que saia de você, entendeu? Algo mais original. Isso, tanto para decoração quanto para família, vale também. Você pode, sim, se inspirar em outras pessoas e tudo mais, mas não pegue 100% da decoração. E se pegar, dê o IB, né? Dê os devidos créditos. Porque eu peguei essa decoração lá do PK. Porque eu peguei essa decoração de um canal aleatório. Avise de onde você pegou, entendeu? Porque senão o pessoal vai pegar no pé, vai ficar falando que é plágio, por aí vai. E ninguém quer isso no canal, né? Quanto menos treta e menos dor de cabeça, melhor pra você e pro seu mental, seu psicológico. Exatamente, gente. Quanto menos nervoso você puder passar, melhor. Até porque um canal é você passando um conhecimento adiante. Você vai passar o que você tá passando, por exemplo. Eu estou agora passando, né, pra vocês o que eu faço, né? Então, tipo, é uma troca de conhecimento. Eu tô falando isso pra vocês, o que outra pessoa também faz, as pessoas também passam isso, também você compartilha, né? O que você tá passando, pra poder... Você vai ver, pessoas se conectam com pessoas. Então,
o pessoal vai acabar vendo, vai acabar se conectando com você, vai acabar fazendo também. Então, dê o IB, porque você gostaria que quando fizesse um vídeo igual o seu também iriam te dar o IB. Nunca faça com os outros aquilo que você não quer que façam com você. É tipo assim, a minha regra da vida, né? Eu sempre uso isso pra tudo, então eu sempre tomo cuidado no que eu tô fazendo, porque eu fico pensando se eu iria gostar que fizessem isso comigo. Cara, demais isso, simplesmente demais. Conta pra gente, Tia Mel, dessa entrada que todo mundo ama, Juba Aventureira. Conta pra gente de onde veio, como foi que você fez? Gente, quando eu era mais nova, né, todas as entradas de desenho tinham uma música muito chiclete, ficava grudada na cabeça. E Juba Aventureira veio de inspiração no Dora Aventureira, né? Tipo assim, quando eu era mais nova, assim, a febre, ou você amava ou você odiava aquele desenho. E aí eu sentei, né? Eu ouvi a música, a entrada do desenho, respirei fundo, fui lá, fui escrevendo de acordo com os nossos vídeos, porque a ideia inicial era usar essa música apenas nos vídeos de segredos. A gente teve um vídeo de segredo que tinha subido muito, né? Então a ideia era fazer pra isso, entendeu? Só pros vídeos de segredos, e acabou que todo mundo amou. E eu sinto que eu vou ser presa se eu trocar a entrada. Talvez mais pra frente a gente tenha que trocar, né? Com questões legais e por aí vai. Mas é isso, gente. É a febre que é Juba Aventureira e todo mundo ama. E gruda na cabeça igual chiclete. Gente, incrível. Infelizmente, a gente vai ter que terminar aqui nosso podcast, nosso JubaCast. Deixa nos comentários o que você achou. E a gente precisa de uma ajuda gigantesca de vocês. Falou e disse, Jéssica, gente, nós queremos saber quem vocês querem ver aqui no podcast. Quem vocês querem ver e quais tipos de perguntas vocês acham que tem que ser totalmente obrigatório, que todo mundo tem que responder. Deixa aí nos comentários, eu tenho certeza que elas vão olhar um por um e vão selecionar e tentar entrar em contato com as pessoas que vocês querem ver aqui nesse quadro maravilhoso. Vamos com certeza trazer pra vocês vários personagens, várias pessoas, mas queremos saber a opinião de vocês, né? E comenta também o que vocês acharam desse super podcast. Valeu a pena pro primeiro episódio? Vocês esperavam mais, esperavam menos? Deixa aí nos comentários. E também a gente precisa saber, né? Vocês gostaram das dicas? Querem mais? Querem menos? Deixa aí nos comentários que depois eu vou estar dando uma olhada, é óbvio. Então é isso, piticos. Não se esqueçam de dizer quem vocês querem ver por aqui, deixar o seu like. Se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve para fazer parte dessa família Piticos. Inclusive, eu vou ter que perguntar, Melissa, de onde veio a ideia de Piticos? Pelo amor de Deus, explica. Óbvio que eu vou explicar, gente. Fechando com chave de ouro, né? Porque o apelido dos nossos seguidores é Pitico, gente. Simples. O Juba, né? A Jujuba, ela é um gato e ela é doida pro petisco de queijo. Ela é simplesmente apaixonada. A gente abriu um pacote, ela conseguiu derrubar o pacote e comer o pacote todo sozinha. Sozinha? Não veio daí a fome da Ujuba, gente. Exatamente, Melissa. É literalmente isso. Ela comeu tudo sozinha. E como ela falava errado, ela não falava petisco, ela falava pitico. Tanto que pitico vem de petisco quanto de pequeno. Cara, faz todo sentido. Eu nunca parei de pensar nisso. Petisco, pitico, pequeno. Cara, todo sentido. Gente, incrível. Amei. Pra mim, isso aqui valeu ouro, entendeu? Pra mim, podcast poderia ter começado com isso e terminado com isso, que já teria valido a pena. Ai, gente, fico feliz que vocês tenham gostado. Espero que os piticos também tenham gostado, né, gente? Então é isso, um beijão, até a próxima. Tchau! Até nosso próximo podcast. E aí, tá ansiosa pra ter logo esse bebê? A Emily ansiosa é pouco. Oh! Ai, meu Deus, ele chutou, que fofo! E aí, Mel, conta pra gente, qual vai ser a próxima vez que você vai vir participar aqui do nosso podcast? A gente tem várias perguntas. Inclusive, conta pra gente aqui o babado. Se o Bangtia realmente tem alguma coisa? Eu e o Bangtia, eu sei nem do que vocês estão falando, gente. Nada a ver uma coisa com a outra. O Jubacate é tão legal. Hey! Juba Aventureira!